Boa E aí, noite, Ingrid. Tudo tudo bom, bem? pessoal? Que Tudo bem? loucura, que loucura o dia de hoje, né? Pois é, Ingrid. Estamos aqui desde as 6 da tarde. Chegamos cedo aqui para poder fazer a discussão do vídeo, né? E você chegou a assistir, né, Ingrid? Assisti. Uma coisa que me preocupou muito, inclusive a fala do Salles, que eu acho que passou despercebida, né? A gente tem aí, está fazendo uma avaliação de que talvez a coisa não tenha sido tão ruim assim para o Bolsonaro, mas há sim coisas muito preocupantes faladas ali, né? A gente está no mês de abril, esse mês agora a Amazônia bateu recorde de desmatamento nos últimos 10 anos, e ele tem uma fala ali que claramente ele usa a pandemia como uma forma de poder passar ali uma série de medidas não legais para que possa abrir ainda mais possibilidade de exploração daquela região. Então, acho que tem coisas aí que a gente tem que explorar bastante, né, nessa fala, dessa reunião absurda, dessa coisa horrorosa que a gente viu hoje. Ô, Ingrid, vamos aproveitar esse momento aí para te apresentar, né? Você começou aqui a fazer as lives e não teve uma apresentação oficial, né? Umas Boas-vindas, né? boas-vindas. Então, Ai, Ingrid, a gente vai ter agora um programa pela manhã que se chama. Ainda não se sabe como se chama. Está em votação. Quem não Então, votou vai na aba comunidade, né? Tem lá a enquete para o nome do programa. que pode ser Café Fórum, Manhã Fórum, Acorda Brasil ou Despertar Fórum. Mas Café Fórum estava ganhando em primeiro lugar e a gente. Café, na verdade. Fórum Café. E a eu gente trouxe gosto. os apresentadores aqui. Hoje apresentou a Eliane e o Plínio. Então, queria te apresentar. Fale um pouco quem é a Ingrid. Gerou limite aqui para as pessoas. A Ingrid está no Rio de Janeiro. Começamos por aí. Exatamente. Muita gente já deve ter percebido, né, Ingrid? Eu acho que até eu dei uma melhorada no sotaque. Mas, gente, é uma. Não, nem para ver. Olha, eu queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Vocês são duas figuras sensacionais do jornalismo brasileiro. Eu tenho um orgulho imenso de estar podendo fazer esse trabalho aqui, essas lives, enfim, poder estar um pouquinho mais perto de vocês, aprender bastante. Tenho aprendido muito nesses últimos tempos e espero poder contribuir de alguma maneira, né? A gente está vivendo um momento muito delicado no Brasil. Acho que na história do que a gente tem da democracia brasileira, a gente tem muita coisa em jogo, a democracia, né, que hoje cada vez mais ameaçada, um governo que beira o fascismo, autoritarismo, então a gente tem que produzir muito conteúdo, produzir muita informação realmente para as pessoas, para que elas possam ter uma informação de qualidade diferente das fake news que chegam, que têm chegado cada vez mais aí na casa de muitos brasileiros e brasileiras, né? Então é isso, é uma honra enorme, um orgulho imenso. Quarta-feira você entrevistou a Haddad, né? Deu Exato. uma grande repercussão. E agora você vai entrevistar quem hoje? Como que vai ser o papo de hoje? Pois é, a gente tem um papo super legal, eu acho que assim muito importante, né? Esse papo que a gente vai fazer hoje, porque com evangélicos, o tema do debate hoje é evangélicos na resistência contra o Bolsonaro. Então a gente tem uma galera aí, tem a Valéria Vilhena, que é das Evangélicas pela Igualdade de Gênero, o Caio Marçal, que é da Rede Fale, o Ariovaldo, que é da Frente dos Evangélicos pelo Estado Democrático de Direito, e o Tiago, que é o Cristãos contra o Fascismo. Então, a gente vai falar um pouquinho desse cenário, tem algumas coisas interessantes. Eles fizeram, recentemente, lançaram um manifesto com várias instituições, movimentos religiosos, pedindo ao TSE que promova a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. A gente teve também, em março, uma pesquisa que bem interessante do Valor Econômico, eu vou falar sobre isso com eles, que também mostra que o Bolsonaro está perdendo espaço, né, está perdendo aí apoio dos evangélicos. Então, isso aí é um dado interessantíssimo que acho que a gente tem que explorar bastante, e que bom que tem bastante gente hoje interessada nesse tema e bastante gente dos movimentos religiosos que estão nessa frente contra o fascismo, contra o Bolsonaro. O pessoal já chegou, mas ó, tem a Raquel Sampaio perguntando de que canal é essa moça? Aqui da Fora, ué. É da Fora. Já estamos aqui com o Caio Marçal e a Valéria Vilhena, é isso? Vamos trazê-los aí já para dentro e a gente vai fazendo a transição aqui, passando o bastão para a Ingrid seguir o programa. Caio, boa noite. Valéria, boa noite. Boa noite. Já estamos aqui a postos para começar o nosso diálogo. Muito bom. Que legal. Muito bom.
Vocês sabem que eu fui evangélico na minha adolescência, né? Mesmo? Fui da Igreja Batista, da Presbiteriana, da Cristã Evangélica. Fui a muitos retiros espirituais, aí até os 16, 17 anos. Um pouco antes, até 16, acho. E tenho grandes amigos, inclusive até hoje, alguns que continuaram evangélicos e outros que não. Então, sempre quando se discute essa questão, às vezes a gente da esquerda tem um preconceito muito pesado contra os evangélicos. Me incomoda um pouco, e acho que é muito salutar trazê-los aqui para poder fazer esse debate. Porque, primeiro, que todas as religiões a gente tem deformidades. É que aqui ficou tão pesado essa coisa dos mercadores da fé, né? Sim. Que a gente vê aí, por exemplo, o R.R. Soares vendendo água. Mas aí hoje eu falava, mas, gente, numa igreja católica já vendeu indulgência. Alto lá. Não vamos... Mas, né? Rovai, você sabe que eu já entrei na estatística de desigrejadas, né? Depois, alguns anos, eu retomei e falei, não, eu não posso ficar desigrejada porque eu tenho minhas irmãs que ficaram lá, né? Então, às vezes, a gente conquista algumas libertações mesmo, né? Mas como a gente trabalha muito na perspectiva de gênero e raça e etnia, eu já tinha jogado muita coisa, eu brinco que eu já tinha jogado muita coisa fora, fui lá e catei tudo de novo, falei, não, eu preciso também militar nesse espaço, porque foi minha construção também, né, de muitos valores, tem aí construção identitária também, né, então eu fico feliz de saber que você já caminhou aí com os evangélicos, né? Já tem uma história, como diria o Fernando Henrique, eu tenho meu pezinho na cozinha evangélica, né? Olha, Oi, Caio. Eu acho importante que você está falando também, porque a gente tem uma militância também com diálogo com as organizações sociais. Eu estava até conversando isso com o Boulos uma vez, né? Como é massiva a presença evangélica, por exemplo, nos movimentos sem terra e sem teto, né? Especialmente de pentecostais, né? Então eu acho que também apurar um pouco essa visão de que você tem uma fauna muito grande nesse universo, né, de evangélicos progressistas que militam em movimentos sociais, mas também com perfil conservador, né, eu acho que é interessante a gente problematizar para que a gente possa compreender esse fenômeno do mundo evangélico, ele realmente tem um impacto na sociedade brasileira, e se a esquerda, se o campo progressista não se debruçar sobre ele, vai ficar difícil da gente, inclusive, interagir com essa nova realidade que é um fenômeno societal importantíssimo, né, no Brasil atual. Não, vamos conversar muito mais sobre isso. Deixa eu só ler aqui um superchat do Renato Francisco Clemente Júnior, dizendo: Bolsonaro colocou Guedes como contador da empresa. Na mesa principal, presidente branco e 2 generais que não se apresentariam como brancos nos Estados Unidos. Um pé católico compara o poder militar ao poder moderador da Constituição de 1824. Tem ali toda uma coisa semiótica mesmo para ser analisada, de verdade. Mas eu vou ter que deixá-los, Dri. Vamos deixá-los. A gente vai, então, aqui se despedindo, desejando aí um ótimo debate para vocês, e amanhã a gente volta no Fórum 11h30. Então, fiquem agora com a Ingrid, a Valéria, o Caio, e daqui a pouco devem chegar os outros participantes. Manda um beijão, um abraço no pastor Ariovaldo. Eu tive com ele lá em Maricá. Fizemos uma entrevista com ele. Gosto muito do Ariovaldo. No Festival da Utopia em Maricá, né? É isso. Então, beijos, Ingrid. Agora contigo aí. Segura a onda. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Estão me escutando? Tá, estou te escutando. Maravilha. Tiago chegou também. Legal. Olá, tudo bom, Tiago? Boa noite. Boa noite. Olá, Tiago. Oi, Valéria, tudo bom? Oi, Caio. Oi. Vamos começando o nosso debate. Queria agradecer a participação de todo mundo que está chegando aí no nosso Fórum Debate de hoje. O tema é Evangélicos na Resistência contra o Bolsonarismo. Tem muita coisa aí para discutir, né, pessoal? Eu queria começar perguntando para vocês sobre esse manifesto que foi lançado agora recentemente, assinado por diversas organizações, movimentos evangélicos, que propõe, né, a cassação da chapa do Bolsonaro pelo TSE. Como é que está isso? Vocês assinaram, vocês estão participando, estão à frente disso? Pode começar pela Valéria?
Eu acho que poderia começar pelo Caio, porque eu acho que ele que está à frente, né? Nós também participamos, também assinamos, né? Mas eu acho que o Caio poderia falar melhor. Pode ser? Pode, claro. Vamos lá, Caio. Bom, gente, primeiro, boa noite, né? Agradecer a presença de todos vocês, né? A participação nesse evento. Eu acho que, em primeiro lugar, a grande preocupação nossa, das organizações evangélicas, né? São 36 organizações participando desse processo todo, né? Da construção desse manifesto público de organizações evangélicas progressistas. Em primeiro lugar, ele sinaliza, primeiro, um direcionamento, né, de uma unidade, de uma coalizão, que para nós é muito importante. Em segundo lugar, eu acho que é fundamental, e aqui tem o Tiago, a Valéria, o pastor Ariovaldo, que também deve entrar ainda nesse debate, é de que o que a gente gostaria de apresentar, em primeiro lugar, é que existem vozes dissonantes em relação ao próprio campo evangélico. Existem muitos evangélicos, né? Alguns que já são voz profética, voz de denúncia há muito tempo, né? Desde 2016, você tem manifestações contra, por exemplo, o impeachment, né? O golpe que aconteceu em 2016, né? Com toda a perca, as ameaças e as percas de direitos que a gente teve no decorrer desse período, né, de 2016 até aqui. E eu acho que primeiro é sinalizar que existem vozes evangélicas que destoam, né, de um determinado segmento do mundo evangélico que preferiu se aliar ao necrogoverno do Jair Messias Bolsonaro, né, desse governo que coloca a vida de nossos irmãos e de nossas irmãs, sempre lembrando que a grande parte da periferia que agora sofre com a pandemia, que sofre com a falta de assistência governamental, é uma periferia eminentemente evangélica, né? Então, acho que o que é fundamental que as nossas organizações estão fazendo é denunciar, em primeiro lugar, toda a agenda de determinados grupos religiosos, especialmente grupos evangélicos, que assumiram uma agenda de morte, uma agenda que é terraplanista, uma agenda que ameaça a vida, que ameaça a existência humana. Eu acho que o que é fundamental nesse manifesto, aqui e agora, é sinalizar que nós estamos sintonizados com as vozes das ruas, especialmente com o clamor dos mais pobres, dos necessitados, dos desvalidos, das mulheres, das minorias, dos homossexuais, todas as categorias que são frequentemente ameaçadas por esse governo da morte, que é o governo do Jair Messias Bolsonaro. Você pode complementar um pouco? Fala. Olha, Valéria, está ouvindo, gente? Sim. Sim, estou te ouvindo. Pode complementar, vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim, eu quero reiterar, né, a fala do Caio, porque desde 2015, quando a EIG foi formada, a EIG é o movimento de mulheres feministas e evangélicas, a gente tem praticamente um mote, que é a bancada evangélica não nos representa, né? Então, quando o Caio fala que é muito importante a gente abrir esse diálogo, né, abrir essa conversa, para perceber que os evangélicos não é um grupo, né, não é uma coisa fechada, né, homogênea. Então, e, por exemplo, que a bancada evangélica que aí está, que historicamente sempre se aliou e se alinhou, né, a bancada do boi, que é a bancada ruralista e a bancada armamentista, né, embora ela fale, né, ela pregou em nome dos evangélicos, né, e também instrumentaliza, porque ela também apregoa, né, as suas políticas, suas necropolíticas em nome de Deus. Então, é muito importante, aí eu reitero a fala do Caio, a gente realmente colocar que não, eles não nos representam, não, os evangélicos não é esse corpo, né, homogêneo como eles estão vendendo, inclusive, para as grandes mídias, né? Então, é importante. Então, um ponto seria esse. O segundo, que eu também quero reiterar a fala do Caio, é que nós estamos ao lado, sim, né, da classe trabalhadora, dos trabalhadores, das trabalhadoras, e que nesse cenário de pandemia são os mais vulneráveis, e lembrando, como o Caio já colocou, que são de evangélicos, né? Então, as grandes periferias, elas são compostas de evangélicos, e aí o ponto que eu queria colocar é que são maioria de mulheres
pretas, né? Então, quer dizer, são essas que as nossas igrejas evangélicas se compõem de maioria de mulheres empobrecidas, entre elas as mulheres, né, negras, as mulheres pretas, e assim também, então, tanto as nossas igrejas como também as periferias. Então, é deste lado que nós estamos, é do lado do povo, então é com eles que nós caminhamos, porque isso é que reitera, fortalece o evangelho que nós cremos, né? Então, as nossas crenças, elas realmente se colocam ao lado do povo, e é esse profetismo que o Caio está aí anunciando. Tiago, vocês estão assinando também, né, esse manifesto? Fala um pouquinho da tua organização, como é que vocês estão participando? Sim, quero complementar a fala do Caio e da Valéria, fazer coro com eles, e dizer que talvez o mais importante desse manifesto, uma das coisas importantes desse manifesto é mostrar que os cristãos não são um bloco monolítico, né, que não são um pensamento hegemônico, né? Talvez existem alguns mal entendidos acerca das religiões, e eu acredito que um dos principais, é essa ideia de que as religiões elas são uniformes, né, e de que todos pensam iguais, de que todos os evangélicos pensam da mesma forma, de que todos os católicos pensam da mesma forma. Quando Cristãos contra o Fascismo, que é um movimento que eu represento, surgiu na época das eleições, surgiu, obviamente, de uma história anterior de cristãos que a vida inteira aí denunciaram esse fundamentalismo religioso e o uso da religião para retirar direitos, para expoliar, para explorar, né? Enfim. E esse movimento, então, ele surge dentro deste período eleitoral para denunciar justamente o quão contraditório era o discurso de Bolsonaro com as ideias cristãs, né? Que essas ideias elas não representam este grupo de cristãos. Nós, quando lemos a Bíblia, nós entendemos que Jesus de Nazaré, que é este que nós seguimos e servimos, e por isso nos chamamos de cristãos, porque somos seguidores de Cristo, ele é um homem negro, periférico, pobre, morto pelo Estado, e de forma alguma alguém que tem como livro de cabeceira um livro que exalta um torturador pode se chamar de cristão, né? Ainda mais o nosso Jesus, sendo ele próprio torturado e morto pelo Estado. Então, a gente surge para denunciar o quão contraditório é este discurso, que é um discurso cristofascista, é um discurso violento, autoritário, armamentista, e que ele se coloca aí como oposição, na realidade, à mensagem do próprio Evangelho de Jesus Cristo. Vocês, essa questão do coronavírus, eu acho que ela trouxe uma contradição que eu quero saber de vocês, o que vocês acham, se isso está promovendo já algum desgaste no governo Bolsonaro, né? Ele, o tempo todo, vai para a televisão ou estimula que as pessoas saiam da quarentena e voltem, né, suas vidas normais. O que a gente tem visto é que as igrejas evangélicas elas têm mantido seus cultos online, ou seja, elas têm mantido as igrejas fechadas, e inclusive, muitos pastores que apoiaram o Bolsonaro até aqui, mantém as suas igrejas fechadas. Então, assim, é uma contradição, de alguma forma, porque eles estão seguindo o contrário daquilo que aquele que eles até então apoiavam está dizendo. Vocês acham que já está sendo gerado um desgaste entre o Bolsonaro e as igrejas que vinham até então apoiando ele por conta da questão da pandemia? Pode começar pelo Caio, faz a mesma dinâmica? Pode ser? Ingrid, eu acho que é fundamental, eu faço parte da Rede Fale, mas também pesquiso a presença dos evangélicos na periferia, e especialmente nos movimentos sociais urbanos, né? Acho que o que é fundamental, em primeiro lugar, é pensar que
esse campo, chamado campo evangélico, como a gente já disse, ele é diverso, né? E grupos que se aliaram a esse governo por diferentes interesses, né? Você tem essa bancada religiosa que é muito baixo clero, então assim, eles não têm projeto de poder, assim, o negócio deles é se aliar, tirar vantagem política de qualquer presidente que esteja, né, no poder, qualquer grupo político que esteja no poder, né? Esse grupo é um grupo que tem uma certa relevância, especialmente em alguns estratos da igreja evangélica, né? Porém, na medida em que esse governo vai desidratando, esse grupo, que é um grupo pragmático, né, é um grupo que tem práticas muito interesseiras, né, para estar próximo ao poder, eles tendem a se descolar, né? Por outra medida, você vai encontrar nas igrejas, especialmente em algumas igrejas, a raiz do que a gente chama de neofundamentalismo. Neofundamentalismo que vem sendo exportado mundo afora. Esse fenômeno não acontece apenas no Brasil, ele é um fenômeno mundial, com várias pautas que envolvem temáticas como gênero, o direito de grupos minoritários, né, a questão LGBTQI, né, e também pautando a agenda ultraliberal na economia. O que acontece? Né, é que esses grupos reagem de forma diversa a essa relação com o governo, né? E também você tem grupos evangélicos que não têm um perfil tão ideologizado assim, né? E tenho certeza absoluta que se a massa evangélica que está na periferia é a que atualmente é a que mais sofre, né, dano dessa política neoliberal, né, necroliberal, que ameaça a vida, que rouba a possibilidade de existência, que rouba direitos, né, que coloca as pessoas numa situação de penúria. Tende-se, né, a tendência na periferia, isso a gente já vê em determinados estratos, né, da igreja na periferia, é esse descolamento, né, essa desilusão com esse governo Bolsonaro, né? E, obviamente, assim, a gente, organizações como a Rede Fale, como a Frente de Evangélicos, como Cristãos contra o Fascismo, como também a Evangélicas pela Igualdade de Gênero, né, nós entendemos, e é cada vez uma compreensão cada mais fundamentada, né, mais cristalizada nas nossas organizações, é que existe uma ruptura tamanha de ordem política e ideológica no campo evangélico que dificilmente nós teremos uma igreja evangélica como nós tínhamos há 10 anos atrás, né, há 5, 6 anos atrás. Então, o que acho que é fundamental é de que esse campo evangélico ele é transpassado por tantas variáveis de fundo político e tanta disputa, né, da própria identidade do ser evangélico, né, e nós também, de alguma forma, estamos disputando essa identidade, afirmando um outro jeito de ser evangélico, como o Tiago tem falado, por exemplo, na fala dele, que seguir a Cristo é romper com essa lógica de morte, essa lógica que se alia ao fascismo, que se alia à ameaça à vida. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu creio que as organizações que assinaram esse manifesto, o que fica muito claro é de que essas organizações têm compreendido esse novo caminho, esse novo momento da igreja, reafirmando esse lugar da vida, da militância, da defesa das minorias, da defesa do pobre, do carente, do necessitado, do trabalhador, da mulher, dos indígenas, né? E eu creio que isso é fundamental. Isso é fundamental para que a gente participe da vida política, da nossa inserção na vida política, demonstrando que ser cristão, né, está para além dessas rotulações ou dessas tentativas de sequestro da identidade da fé evangélica por esses grupos fundamentalistas que ousam usar o nome de Cristo para defender um projeto que é um projeto de destruição da vida, né, um projeto de destruição da natureza, um projeto de destruição de qualquer processo civilizatório onde todos nós nos reconheçamos como irmãos e irmãs, né, e que possamos um dia viver em fraternidade, assim como prega o Evangelho de Jesus Cristo. Valéria, você está ouvindo, gente? Pode falar, Valéria. Sim, é que eu estava mutada ainda, né? Agora, ok. Eu vou aí na mesma linha, eu concordo com o Caio, e penso que a gente
talvez eu acrescentaria aí para a gente continuar a discussão e respondendo o que a Ingrid perguntou. Eu penso que sim, que já está havendo, sim, um arrependimento, né, no campo evangélico, de lideranças, de igrejas, denominações, né, enfim. Mas é claro que agora a gente está questionando qual é a intenção, qual a intencionalidade desse arrependimento, né? Então, por exemplo, a gente está questionando se realmente as intenções, digamos assim, ainda é como o Caio colocou, ainda está, né, na questão do quórum pessoal, de interesse pessoal por poder e tudo mais, né, ou não. Então, é bom a gente lembrar que desde 2012, quando começou as discussões do Plano Nacional de Educação, e ficou muito mais forte em 2013, 2014, 2014 já estava posto, né, de todas as pautas do Plano Nacional de Educação, ninguém estava mais preocupado, eu digo no campo político, né, com orçamento, por exemplo, que sempre foi a preocupação principal no Plano Nacional, era a questão orçamentária. E a surpresa foi que qual foi a pauta mais discutida? A questão da narrativa construída da tal ideologia de gênero. Então, a gente precisa retomar isso para dizer que esse alinhamento, né, desse campo político que levou muitas igrejas e muitas lideranças, né, a apoiar cegamente, né, eu não estou dizendo inocentemente, eu também não estou justificando, eu estou trazendo para a gente poder discutir, né, dialogar sobre isso. Foi a questão da moral sexual cristã, né? E aí, claro que imbuída de muitas fake news, imbuída de muita política do medo, né? Então, essa questão, e o Caio coloca, né, que estamos nessa disputa de narrativas, né? Essa narrativa específica construída, né? Ela já vem aí da Igreja Católica, desde o final da década de 90, 99 e 2000, né, sendo construída, mas fortemente aqui no Brasil, foi a partir da discussão do Plano Nacional, como eu coloquei, e essa narrativa construída foi exatamente em torno de muitas mentiras, né, de muito medo, né, por exemplo, de que essa tal ideologia de gênero iria destruir as famílias, né? Então, muita liderança evangélica comprou esse governo e, inclusive, deixou de lado a análise que eles deveriam ter feito, né? Primeiro, já deveriam ter realmente ido buscar se realmente as informações que estavam chegando eram de fato verídicas. Segundo, deveriam ter considerado que o político que estava sendo aí colocado, né, goela abaixo da nação, ele não era alguém novo, né? Então, nós sabíamos já que era um político inócuo, incapaz, sem projetos, que defendia tortura. Meu Deus, como o Tiago colocou, o nosso mestre, somos seguidores exatamente de Jesus de Nazaré, né? Que foi também vítima de um julgamento injusto, né? E torturado e morto, né? Então, quer dizer, foi fechado os olhos, e não de forma inocente, né, para um político que não era algo novo, estava sendo colocado para muitos, e aí para muitos evangélicos, e que era a solução, né, mas não, fazia parte da velha política e da pior, né, como colocou o Caio, o baixo clero, né, então quer dizer, mas o que então eu queria colocar é essa questão moral, então essa narrativa da ideologia de gênero, né, que na realidade, mais uma vez, né, a utilização, a instrumentalização do que já foi o comunismo, né, mas de mais um inimigo que foi
levantado para evitar, destruir, né, direitos das mulheres e das pessoas LGBT e de tantas outras minorias, né, evitando direitos, né, negando dignidade humana. Então, quer dizer, essa tal ideologia de gênero, na realidade, é uma ideologia, né, da negação da dignidade humana. Então, assim, eu quero só acrescentar aí no diálogo essa questão também da tal ideologia de gênero, que foi muito utilizada desde 2012, foi utilizada no impeachment. Vamos lembrar aí que todos deram o seu voto em nome da família, de Deus e da família, né, da tal único modelo de família dado, né, como sendo uma norma, inclusive dada pelo próprio Deus, né, mas vamos lembrar também que um voto não fez só em nome da família e de Deus, mas também em homenagem a um torturador, vocês se lembram, né? Então, quer dizer, não era ninguém aí solto, né? Então, por isso, eu estava na última live com o pastor Ari, eu até coloquei, hoje a gente precisa analisar muito bem os arrependidos e dos arrependidos, né? Vamos analisar muito bem também quem são esses arrependidos. Tiago? Então, concordo com a Valéria que algumas narrativas elas vêm sendo construídas e, em razão dos últimos 13 anos de um governo petista, de esquerda, a gente percebe que as pautas deste governo, de certa forma, elas foram um catalisador para a oposição, né? Então, a própria conquista de direitos de grupos minoritários e marginalizados surge aí como um catalisador também de oposição. Então, de uma certa forma, eu penso que o Bolsonaro e a forma como ele vem gerindo as coisas, né, de forma desastrosa, ela se torna também um catalisador para que outras pessoas tomem consciência, né, de um cenário político e entendam melhor o momento histórico em que a gente vive, né? Apesar desse processo ser um processo doloroso, ele é um processo crucial. Então, este momento é um momento em que as pessoas começam a perceber as políticas de Bolsonaro, né? Tem enfim, durante muito tempo, né, e ainda hoje o Brasil foi um país onde religião, futebol e política não se discutia. E a gente criou aí uma certa nação de ignorantes, no sentido de ignorar mesmo, de não querer debater e não querer pensar política, não querer pensar religião. E isso permite com que muitas pessoas sejam manipuladas. Eu acredito que a grande massa evangélica foi uma massa que foi manipulada pelo discurso de que o Bolsonaro era o candidato de Deus, defendia as pautas de Deus, defendia a família, e isso, obviamente, é reforçado com os sinais que ele dá para a própria igreja, bancadas evangélicas, quando, de uma forma ou outra, ele acaba citando um versículo bíblico e tal, meio fora de contexto, né? Mas, né, falando Deus ali de uma forma um uso bem autoritário do nome de Deus, né? Só que isso, de alguma forma, vai conversando e sinalizando com essa grande massa, que é uma massa evangélica, né? Quando eu digo que o Brasil foi esse país que futebol, política e religião não se discute, eu percebo que na população nós criamos uma massa que é ignorante acerca da política, mas dentro da política a gente cria uma massa que é ignorante acerca da religião. E durante muito tempo, os partidos políticos, os movimentos sociais, eles ignoraram um aspecto muito importante da vida do brasileiro, que é o aspecto religioso, né? Bem, o último censo do IBGE, ele apontou que 86,8% dos brasileiros se dizem cristãos.
e nós somos o segundo país mais cristão do mundo, e rumo aí, talvez, a ser, daqui aos próximos anos, ser o país mais cristão do mundo, né? E até aqui a gente ignorou isso, a gente ignorou esse aspecto da população, a gente nunca trouxe esse aspecto para um debate, inclusive dentro do campo político, né? E eu acredito que isso foi também gerando campo para que figuras como o Bolsonaro despontassem, né? Eu acho que a gente precisa fazer a meia-culpa, precisa fazer a leitura para que a culpa disso tudo não caia somente ali na figura do Bolsonaro, né, ou de outros conservadores e outros discursos fascistoides que possam surgir após Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai sair, mas talvez esse sentimento bolsonarista, fundamentalista, ultraconservador na população, ele continua, e outra figura vai aparecer depois de Bolsonaro. E talvez com os mesmos discursos. Então, a gente precisa fazer também uma leitura de onde nós falhamos nesse processo. E talvez resgatar esse debate das religiões dentro de outros espaços que não sejam só os espaços religiosos, né, mas que esse debate possa estar mais presente dentro dos movimentos sociais, dentro dos partidos políticos, dentro dos próprios ambientes de educação e de formação, para que a gente possa resgatar isso, né? Eu percebo, aí para concluir um pouco a minha fala, que em relação à questão do coronavírus, que o Bolsonaro ele está jogando com a vida das pessoas, né? E quando ele joga de forma desumana com a minha vida ou com a vida de algum familiar meu, é que a gente sente o quanto o discurso dele é um discurso de morte, né? Um discurso, enfim, que não beneficia a sociedade. Mas eu só percebo isso quando esse discurso ele me atinge, né? Porque antes do coronavírus, a gente precisa pensar que os discursos do Bolsonaro, ele já era um discurso de morte para uma parcela da população, ele já era um discurso de morte para LGBTs, ele já era um discurso de morte para mulheres, para negros, para indígenas, né? E esses grupos já tinham percebido que esse discurso era um discurso de morte, mas agora que Bolsonaro ignora a questão do coronavírus e coloca a minha vida e a vida da minha família em risco, é que brancos, héteros e cristãos têm a oportunidade de perceber também o quão essa necropolítica de Bolsonaro, ela é real, ela é verdadeira, né? Talvez aqui seja, inclusive, uma paráfrase, talvez, daquele poema do Bertolt Brecht, né, que dizia que, bom, primeiro eles, né, fazendo uma paráfrase aqui, né, que primeiro eles levaram os negros, mas como eu não era negro, então, né, eu não me importei. Depois levaram as mulheres, mas como eu também não sou mulher, também não me importei, né? E agora eles querem me levar, né? E a gente começa a perceber nesse discurso desses arrependidos, né? Então, quem são esses arrependidos? São aqueles arrependidos que viram a água bater naquele lugar, né? E agora estão percebendo que a coisa está feia, está complicada, e a sua própria vida agora está em risco e dos seus familiares, ou são pessoas que têm algum interesse político, né, que não querem associar mais o seu nome ao Bolsonaro, porque estão vendo que esse sujeito vai cair e vai deixar uma marca, uma cicatriz na história do nosso país, né, e não querem estar associados a esse nome, a esse sujeito, a essa figura, né, então estão pulando fora também. Então a gente precisa entender, como a Valéria bem disse, quem são esses arrependidos, né. Existem arrependidos e arrependidos. Eu queria aproveitar, eu vou voltar nesse tema com vocês, porque eu quero que a gente explore mais isso, mas antes a gente estava falando sobre essa questão da queda da popularidade do Bolsonaro entre os evangélicos. Uma pesquisa recente do Valor Econômico, ela mostra um pouco isso. Ela fala mais ou menos o seguinte: a atuação do presidente diante da crise, quer dizer, diante especificamente da questão do coronavírus. Os evangélicos responderam da seguinte forma: 37% aprovam o Bolsonaro, mas 35% reprovam. E 28% não sabem avaliar. Quer dizer, a gente pode estar aí ainda ganhando ou perdendo uma parte desses 28%
de acordo com o que via pela frente. Então, quer dizer, se a gente lembrar que 70% dos evangélicos votaram no Bolsonaro para presidente, a gente percebe aí uma queda considerável de apoio. E nesse caso, a gente está falando dos evangélicos, quer dizer, dos que frequentam as igrejas. A gente não está falando aqui, né, dos pastores, dos líderes evangélicos, mas a gente está falando sobre aqueles que é o objeto aqui, inclusive, da nossa discussão, né? Como a gente atingir essas pessoas, como que elas foram impactadas por essa narrativa do Bolsonaro e como a gente pode, de alguma forma, tentar reverter isso. O pastor Evaldo acabou de entrar. Tudo bom? Boa noite. Tá mudo o telefone, o microfone dele. Boa noite, prazer enorme estar com todo mundo aí. Obrigado. A gente estava aqui, falamos sobre o manifesto que foi lançado agora recentemente pelos movimentos religiosos. E, enfim, falamos de como que está a aprovação do Bolsonaro diante dessa crise do coronavírus. E eu queria explorar mais agora com vocês essa questão que foi levantada pelo Tiago, que eu acho que é fundamental, quer dizer, qual o papel que cabe a cada um nessa história, né? O porquê que, por exemplo, essas pessoas que apoiam ainda o Bolsonaro no meio evangélico, diante de tantas contradições, quer dizer, um presidente que incita a violência, que fala o tempo todo de maneira agressiva e sempre muito violenta, quer dizer, isso é o contrário do que se prega nas igrejas, do que Cristo pregava. Então, quero entender como que funciona essa lógica e como combater, né, esse neofundamentalismo que se formou nas igrejas brasileiras. Como é que vocês estão vendo isso e que tipo de ação que tem sido promovida por vocês para mudar esse quadro? Olha, eu acho que é importante, né, nessa conversa toda, primeiro lembrar que o que constitui parte dessa identidade evangélica é o sentimento de ordem. Converge para o mesmo sentimento de ordem do discurso do militarismo do Bolsonaro, por exemplo, né? Esse sentido de ordem, né? De ordenamento da vida. Antes de conhecer Jesus, a minha vida era bagunçada, mas depois que eu encontrei a Cristo, minha vida ganhou um sentido de ordem, né? E isso dialoga com esse sentimento religioso, né? De pessoas que vivem numa estrutura social que é desregrada, com a baixa presença do Estado, chega a religião com esse discurso da ordem, que comunga muito com esse discurso militarista também. Então, acho que esse dado mostra por que certos grupos evangélicos têm dificuldade de descolar desse pensamento do bolsonarismo, né? Porque trata dessa dimensão também do sentido da ordem, né? Eu acho que também o que é fundamental é que também o que a gente percebe ainda é que existem, dentre esses evangélicos, os que estão rompendo no mundo evangélico, né, pessoas que estão rompendo, mas estão trocando de pele para assumir uma nova faceta conservadora. Tiago sabe bem disso, os irmãos e a Valéria, que está aqui conosco, sabe de algumas lideranças neofundamentalistas que estão tentando descolar desse governo, mas pensando já em rearticular essa nova direita religiosa. Isso também é outro dado muito interessante para ser colocado. E acho que fundamentalmente a gente precisa colocar assim: o neofundamentalismo, assim como o fundamentalismo clássico que emergiu nos Estados Unidos a partir do início do século XX, ele só se torna um grande movimento com força, porque ele tem grande soma de recurso financeiro. Quando você avalia, por exemplo, o fundamentalismo no início do século XX, ele recebeu dinheiro das grandes petrolíferas, né, recebeu dinheiro dos grandes magnatas americanos para fazer frente a uma série de movimentos que, inclusive dentro da própria igreja americana, que falavam sobre justiça social. O neofundamentalismo da mesma forma. Então, perceba que nós temos 36 organizações evangélicas, né, que trabalham na base, que gente envolvida com periferia, gente envolvida com diversas pautas, né, mas o que fazer essa luta é um tanto complicada, porque o que a gente enfrenta do outro lado também é uma máquina de poder e de dinheiro, né, que muitas vezes faz com que esses grupos tenham um discurso reverberado de forma muito mais potente do que a nossa. Então, eu acho que isso que é fundamental quando a gente discute a igreja evangélica, discute como enfrentar o neofundamentalismo. Em primeiro lugar, eu acho que é compreendendo as razões dele, a sua vinculação
concreta com essas agendas da direita, inclusive o ultraliberalismo, que destrói todo o colchão de cobertura do Estado para os mais pobres, dando, inclusive, validade teológica, né, bíblica, para que os pobres percam, né, algum tipo de benefício ou seguridade social. Né? Eu acho que isso é fundamental, e eu acho que o que hoje a nossa luta fazer esses enfrentamentos é parte dessa resposta, né? Resposta que a gente faz também com o trabalho de base, resposta com o nosso diálogo junto com os movimentos sociais, e, sobretudo, eu acho que parte dessa resposta também se dá quando a mídia progressista começa também a compreender que, sem a voz dos evangélicos progressistas, né, ajudando a sintonizar com esse sentimento religioso que o Tiago falou, né, a linguagem religiosa é extremamente potente. É por isso que a direita tenta sequestrar o tempo todo essa linguagem para mobilizar as massas. Enquanto a esquerda ela se nega, né, ou tem problemas com essa identidade religiosa, evangélica, periférica, né, a direita nada de braçada, porque eles encontram mais espaço, eles têm mais recursos financeiros, e eu acho que esse espaço que, por exemplo, a Fórum promove com esse debate é fundamental para que a gente faça com que essas outras vozes evangélicas, que são também importantes, assim como existem várias vozes evangélicas, né, no MTST, no MST, né, em organizações populares, né, elas precisam reverberar para que a gente possa encontrar sintonia entre o campo progressista e esse público religioso que sofre na prática com esse governo do mal, com esse governo que quer destruir a vida. Eu acho que eu quero finalizar fazendo esse aparte desse momento, falando muito claramente isso. É preciso que a gente combata o neofundamentalismo, dando voz e garantindo esse espaço para todos os cristãos evangélicos, católicos, né? Porque também você tem uma direita católica tão violenta quanto essa direita evangélica, né? Fazendo com que essas vozes também reverberem no espaço público, né? Nós, das nossas organizações evangélicas, a gente não tem dinheiro para comprar meia hora de espaço na Band, né? Ou ter um canal de televisão como o Edir Macedo e esses outros grupos, né? Que aí são bafejados, né? Com a teologia da prosperidade, né? Nossa teologia é outra, teologia que pé no chão, que caminha com aqueles que promovem a vida, que promovem a dignidade humana, que lutam pela causa do pobre, do oprimido, das mulheres, dos homens e mulheres negras, dos LGBTQIs. Então, eu acho que isso que é fundamental, assim, da gente fazer com que esses grupos ganhem densidade, que a gente possa juntos, né, juntos com todas as outras camadas da sociedade, as outras religiões, a gente possa se opor frontalmente a essa fascistização da sociedade brasileira hoje. Perfeito. Valéria? Bom, Ingrid, eu quero, então, voltar na sua questão em relação ao cenário, né, da pandemia, e para dizer, olha só, né, como é contraditório, né? Enquanto nós tínhamos aí um presidente misógino, machista, né, sexista, homofóbico, transfóbico, defensor de tortura, né, inócuo, tudo ok. Precisou vir, né, uma pandemia, né, precisou vir uma crise biológica, sanitária, que colocasse a vida de todas e todos em risco, né, para a gente poder ver arrependidos, né? E vamos colocar esses arrependidos entre aspas, né? E aí você mostrou essa pesquisa, né? De 37, 35 e 28, né? 37 continuam firmes e fortes, né? Com ele, com a necropolítica, né? Com esse desgoverno da destruição, da mentira, da morte, né? E 35 que já estão demonstrando arrependimento, né? E aí essa amostragem aí do contraditório está em, que você bem colocou, que as igrejas, em sua maioria, né, embora
teve algumas lideranças que entraram, inclusive na justiça, para tentar reabrir suas igrejas, mas a grande maioria, né, e aí a demonstração do contraditório, continuou nessa desobediência civil diante daquele que, inclusive, deram um voto de confiança, defenderam, né, e utilizaram os púlpitos das suas igrejas, utilizaram os textos sagrados para defendê-lo e tudo mais. Então, realmente é contraditório. Mas, aí, mais uma vez, eu quero, então, fazer essa diferenciação, né, entre o que você bem já colocou, das lideranças e das pessoas, dos fiéis, né, que lotam as nossas igrejas, né? Então, quando eu penso nos fiéis, e mais uma vez, né, vamos lembrar que é de maioria de mulheres pobres, né, e negras, né, esta é uma questão, a minha análise, então, desloca um pouco, né, por quê? E, embora eu volte para a questão do que eu já coloquei, né, da questão da ideologia de gênero, como a questão moral sexual foi cooptada, né, e imposta, enfim, e de maneira muito mal intencionada, de má fé mesmo, né, com muitas mentiras e tudo mais, mas porque reverbera entre esta maioria. E aí eu vou falar porque é com elas que eu caminho, com as mulheres, a maioria pobres e negras, mulheres da periferia, por causa da questão da família. Muitas mulheres têm como única fio de segurança, porque, como já foi dito aqui, são mulheres que estão à margem, né? É uma população que já estava à margem, né? Mesmo antes da pandemia. A pandemia ela só veio escancarar, rasgar, né, a nossa abissal desigualdade social. Então, quer dizer, essas mulheres já estavam desprotegidas, são desprotegidas, né? Mas ainda estavam se segurando no discurso de que ele é o defensor da família, e para muitas, a única coisa que elas têm de seguro é o seu locus familiar, sabe? A proteção familiar mesmo, né? Embora muitas mulheres, muitas famílias, muitas casas, é muito bom a gente também colocar isso, a casa não é lugar seguro, a casa não é abrigo, a casa não é lugar forte, né? Para muitas, é exatamente a casa o lugar das maiores violências, dos maiores traumas, e os lares cristãos evangélicos não estão fora deste contexto, dessas estatísticas, né? Então, a EIG recebe quase que diariamente denúncias, inclusive de pastores que são agressores, que são violentadores, né? Então, veja bem como essa pauta, né, da família, ela é muito importante para essas mulheres. Por quê? Porque são nesses espaços da igreja, na conversa, na cantina da igreja, com outra irmã, que ela pode se abrir, que ela pode contar o que ela está passando, o que está acontecendo. Ou a maioria dos relatos das mulheres em condição de violência que a gente recebe, elas primeiro ligam para o pastor ou para a pastora, até mesmo ou antes mesmo de falar com algum familiar ou com uma amiga ou um amigo, né? Ainda mais quem está em denúncia. Primeiro, elas recorrem ao pastor e à pastora, muitas vezes. Então, veja bem, a gente está falando de igreja como espaço seguro para muitas mulheres, né? Às vezes, mais seguro do que as suas próprias casas. E aí entra, sim, a questão contraditória, né? Porque, ao mesmo tempo que é espaço seguro, é espaço também de reprodução e de muita perpetuação, em nome de Deus, de todas essas violências contra as mulheres e contra as pessoas LGBT, contra as crianças, contra os idosos, ou seja, contra os mais vulneráveis dessa nossa sociedade. Então, eu concordo com os meus
irmãos queridos, mas queria, então, acrescentar essa questão de gênero, que é muito importante estar sempre também nas nossas pautas e nas nossas discussões. Obrigada, Valéria, é muito pertinente. Acho que a gente tem que avançar bastante nessa discussão. Infelizmente, hoje a gente tem um tempo muito limitado, né? Eu conversei com vocês, a gente tem 50 minutos, estamos chegando já aos 50 minutos de live, então eu queria pedir para o Tiago e para o pastor Eovaldo falarem assim bem rapidinho, porque infelizmente realmente a gente não tem como passar disso, porque tem uma outra transmissão logo em seguida, então o pessoal está lá já esperando. E aí eu queria pedir para vocês fazerem uma consideração bem breve e já também poderem se despedir na fala de vocês, depois eu passo também para Valéria e Caio para a gente poder fazer o nosso encerramento, tá certo? Certo. Então, acompanhando a fala da Valéria, quando ela disse que a igreja também é esse espaço seguro, mas ao mesmo tempo é um espaço que reforça preconceitos, eu lembro de uma fala do reverendo anglicano Desmond Tutu, que ele disse que a fé é como uma faca. Ela pode ser usada para partir o pão ou para enfiar nas costas de alguém. E a gente tem visto a igreja brasileira usar a fé como uma faca para enfiar nas costas da sua própria população, né, dos seus irmãos. Mas ela pode ser usada para partir o pão nessa mesa comum, né? A gente vê que o cristofascismo, essa imbricação do discurso fascista autoritário com o discurso religioso, ele talvez não seja tanto um problema político quanto na verdade, um problema religioso, porque ele funciona dentro dessa dinâmica de esvaziamento político da vida de Jesus de Nazaré, né? De deixar de perceber que Jesus de Nazaré foi esse homem pobre, periférico, torturado, morto pelo Estado e pelos conservadores e religiosos da sua época, né? E quando a gente esvazia Jesus dessa dimensão política, a figura de Jesus perde esse caráter profético e é usada, então, a revelia para atender a interesses de uma classe dominante. Então, o que eu sugeriria como uma resposta a isso é que nós precisamos devolver o caráter revolucionário do Evangelho, de Jesus Cristo, desse Jesus de Nazaré periférico, Jesus dos pobres, Jesus pé no chão, Jesus que preferia a companhia das prostitutas à companhia dos religiosos. Então, a gente precisa resgatar esse evangelho revolucionário de Jesus de Nazaré. Obrigada, Tiago. Pastor Eovaldo. Bom, a Igreja Evangélica Fundamentalista foi convencida desde há muito que os comunistas eram adversários, que eles fechavam igrejas, matavam pastores e irmãos, e isso vem de muito tempo, e isso fez com que os evangélicos apoiassem o nazismo, isso fez com que os evangélicos brasileiros apoiassem a ditadura militar, e não só os brasileiros, mas de toda a América Latina, nós todos fomos treinados a ver o comunismo como inimigo da fé cristã e como assassino de pastores e líderes e irmãos, etc. E com a pauta LGBT, que é uma pauta absolutamente justa e tudo, entrando no circuito internacional das políticas a serem debatidas a partir da noção de direitos humanos, o Brasil também foi afetado, principalmente as igrejas evangélicas, porque nas igrejas evangélicas a questão de gênero nunca foi discutida a contento e havia, claro, toda uma contaminação que era nitidamente preconceituosa, e com o PL 122 da senadora Marta Suplicy, passou-se a ideia, equivocada, mas passou-se a ideia de que isso seria obrigatório, as igrejas e os pastores reagiram. Daí veio aquele trabalho que seria o Brasil sem homofobia, que foi vetado pela presidenta Dilma, o material deles,
mas isso aumentou ainda mais a desconfiança dos pastores evangélicos brasileiros. E os pastores evangélicos brasileiros foram convencidos de que a única maneira de barrar o avanço do comunismo, que na cabeça deles era representado por qualquer partido de esquerda, independentemente de qual fosse, e para barrar a erotização das nossas crianças era preciso eleger um político, uma política que fosse objetivamente contra isso. E é nesse vácuo que o Bolsonaro entrou e contou com a manipulação dos grandes líderes evangélicos, de todas as denominações, inclusive das denominações históricas, não apenas neopentecostais, não apenas pentecostais. Então, esse é o quadro que nós estamos enfrentando hoje, e acho que, do ponto de vista da esquerda, a grande tarefa é dialogar com os evangélicos a partir dos progressistas para mudar esse quadro no imaginário evangélico. Se esse quadro não for mudado no imaginário evangélico, a próxima eleição ainda será da direita, porque o imaginário evangélico está contaminado com essas figuras que são equivocadas, que são falsas, mas que estão presentes com muita força. Os movimentos progressistas, como os que nós representamos, estão tentando mudar isso, pelo estudo da Bíblia e pela compreensão política e econômica e social, etc. E meu desejo, terminando as considerações, é que nós consigamos conversar bastante com a esquerda, com os progressistas, com os democratas, e que eles percebam que a luta que nós estamos tendo não é uma luta meramente preconceituosa ou contra preconceitos, mas contra um medo que foi insuflado e alimentado pela extrema-direita e pelos canais fundamentalistas. Não é uma briga fácil, não é uma luta simples, é um caminho longo e árduo, mas que nós estamos dispostos a trilhar. Então, meu boa noite, muito obrigado pela oportunidade, espero que a Fórum crie outros espaços como esse cada vez mais, para que todo mundo possa ser ouvido e falar. Obrigado. Obrigada, pastor. É uma pena não poder ouvi-lo mais no dia de hoje. Infelizmente, não vou poder passar para Valério e para o Caio para as considerações finais, porque a gente já passou um pouquinho do tempo, mas eu quero dizer que foi um debate muito rico para todos nós, para mim, pessoalmente, acho que a gente... Vocês vão ver depois pelo chat que para muita gente também que participou aqui conosco. Obviamente, esse papo não vai se esgotar hoje, então a gente vai ter inúmeras outras oportunidades para conversar mais sobre esse assunto, porque ele é extremamente importante para todos nós, ele é extremamente estratégico para as questões do país. Então, mais uma vez, muito obrigada e boa noite para todo mundo que assistiu a gente até agora. Até o próximo Fórum Debate. Amém.